Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu vou contar o 14º capítulo da minha jornada espiritual. Bem, eu vou falar um pouquinho de projeção da consciência, porque eu vejo a projeção da consciência como a principal ferramenta de contato. Continuando o meu relato, nos contatos com o arcturiano Kron, eles foram todos de forma lúcida, em projeção astral. E ele sempre dizia o seguinte, que eu pesquisasse, que eu questionasse. Para ele é lúcido questionar, pesquisar, experienciar, sentir, compreender e estudar. Ele diz o seguinte, se a humanidade fosse mais questionadora e menos robotizada, nós não estaríamos colocando o planeta e o futuro da nossa raça em perigo. Diz que todos somos ligados energeticamente, que terrestres e arcturianos fazem parte do mesmo grupo Karma. E a razão também pela qual estão empenhados em resgatar consciencialmente a nossa humanidade. Bem, meses após o primeiro contato com Kron, apresentou-se um dos seus crew members, cujo nome é Kelps. A princípio, eu sentia a sua presença telepática insistente. Pedia-me a todo instante que eu estudasse tudo o que fosse possível. Queria que eu estivesse lúcida, para que eu trouxesse lucidez nas projeções também. E assim eu me esforcei para ter maior compreensão de tudo, para me manter lúcida, que não é nada fácil. Mas numa dessas projeções eu o conheço. Ele lembra um rapaz com mais ou menos 1,80 de altura, de mais ou menos 30 anos, olhos de mongol de um azul incrível, boca pequena, nariz pequeno, bem feito, cabelos longos, tipo cor de palha, testa proeminente. E parece que essa testa proeminente é uma característica, né, dos arcturianos. Ele tem o rosto comprido, que comparando lembra por cima um cavalinho muito simpático. É amistoso e de bondade cativante, mas parece um adolescente, é inteligentíssimo. Ele usa roupas coladas, tipo um macacão com uma simbologia de 2 triângulos. Somente mais para frente eu decifro o significado, com a ajuda de um linguista cabalístico. Kelps diz ser um tipo de mensageiro galáctico, um intermediário do Kron. Nos dias que se vão, passa a estar mais próximo comigo. Bom, assim estou dando passos firmes na concretização do Homo Consciência, como também na transformação planetária que desejo. Mas a questão é a seguinte, o que fazer com tudo isso, né? Meus valores, tudo que eu via como verdade, estavam no chão, diante de mim, à espera de uma solução ou compreensão. Kelps diz que eu não vivo a real idade, faz trocadilhos incríveis e, nas brincadeiras, me obriga a repensar tudo. Várias noites eu me vejo com eles em locais que parecem que soam músicas pelo ar. Me sinto conectada, vivendo em multi-universos. Sempre ouvi falar que nascemos na Terra para termos sucesso. E, pessoal, o que realmente é o sucesso? Questionava ser ou ter. Eis a questão, né? Porque todos nós trabalhamos para ter, e de repente a gente morre e fica tudo aí. Nesses anos eu perdi pessoas que me eram caras demais, meu pai, meu amigo Rafa e muitos outros amigos jovens de HIV, que partiram muito cedo, né, daqui. Eu realmente estava triste, foi uma época difícil. Eu sempre questionava, será, Kelps, que nascemos só para pagar? Afinal, eu ouvira nos centros espíritas, nas leituras, anos a fio, que tínhamos de ser resignados, que tudo é karma. Ele me respondia que o tem de é uma utopia, que nós não temos de ser bons para morrer, nós temos de ser bons para viver. Ele me explicava que toda doença é uma inversão do ser, e que somente por intermédio da ciência da consciência ocorre a cura. Penso comigo o tempo todo, inversão
Do que? Tantos valores. Será que eu aprendi tudo errado? No fundo, ainda não compreendo minhas patologias, minhas inversões. Ele fala disso como se fosse algo simples. Somente anos à frente eu começo a compreender como funciona esse processo de cura, né? Por meio, claro, da aquisição da maturidade consciencial. Kelps me dizia que não há doença no macrocosmo sideral, nem no microcosmo hominal, que existiam sim doentes. Agora, muitas outras pessoas juntaram-se ao grupo alfa. Colegas como Cláudia, Betinho, Elaine e outros afirmam ter visto os navios nas imediações do Camilópolis, que é um bairro da cidade de Santo André. Vivemos uma época quando a curiosidade nos leva à busca, e muitos desses participantes do Grupo Alfa, na realidade, acabaram por se dispersar. O fenômeno nos exigia crescimento ético, espiritual, consciencial, coisas que não são fáceis de encarar devido às nossas próprias limitações e ilusões e maturidade também. Bem, os seres da constelação de Alfa Centauros, denominados Zaicor e Zump, solicitem que busquemos o conhecimento da transcomunicação instrumental, a TCI. O grupo, ainda imaturo, não se interessa por pesquisas e autoconhecimento, mas pela fenomenologia. Acho a pesquisa de transcomunicação trabalhosa demais. Perdem-se em delongas filosóficas e espirituais e não entram nem sequer na experimentação pessoal. Isso faz, claro, com que esses seres se afastem do grupo temporariamente. Vimos muitos OVNIs e vários fenômenos e, de certa forma, desanimamos. Éramos muito infantilizados. Tivemos até aí, então, experiências inéditas, mas não temos maturidade para levar o trabalho adiante. Nessa época, tudo havia mexido demais comigo. Meu comportamento, ideias e ideais já não são os mesmos. Amigos que eu julgava queridos se afastaram de mim. Não entende por que eu mudei tanto. Esses mesmos amigos até hoje permanecem no passado. E foram raras as pessoas que se diziam espiritualistas ou místicos que me deram qualquer tipo de suporte moral ou espiritual quando precisei. Na realidade, no que concerne à ufologia, o reducionismo entre as pessoas místicas é grande, principalmente quando você vem com uma mensagem de esclarecimento. Tudo isso porque eles não querem sair do processo de mistificação. Alguns deles até hoje se encontram-se em processo de fascinação com paranormais, crentes que serão salvos por ETs, por terem adquirido terrenos em campos que acreditam ser de aterrissagem de OVNIs. Nessa época, por volta de 94, 95 já, eu procuro por Charles Paz Wells, um contatado dos seres de Ganimedes, com o qual aprendo muito. Uma das pessoas mais coerentes e pé no chão que conheci naquela época. Eu tenho o maior respeito por ele e, independente de qualquer coisa, eu tenho amizade com ele até os dias de hoje e o admiro muito. Ele sempre terá meu respeito e meu carinho. No grupo que ele lidera, chamado Rama, não há idolatria. Esse grupo tem realmente a intenção do esclarecimento. Quem participa sabe disso. É um dos grupos onde mais me identifico. Aprendo e adquiro amigos dos quais caminham comigo até os dias de hoje nesse processo. Nessa época, eu também fiquei doente, muito doente. Às vezes, de fato, eu tinha essa intenção de desistir de tudo. É como se eu não pertencesse a esse lugar. Isso me dava uma certa angústia. Sinto, por vezes, uma tristeza, uma angústia profunda. E tudo que eu aprendera, no fundo, eu tinha dificuldade de assimilar. Sinto na pele como é difícil se transformar. A música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, era minha companheira. Eu pareço mais uma massa moldável, totalmente disforme. Sinto muito só, Os meus amigos estão ausentes. Minha família, neste momento, é a minha grande força. Assim como 3 amigas, Lia, Cleusa, Denise, cuja amizade eu mantenho até os dias de hoje. Minha irmã Cuca me acompanhava nos hospitais da vida e fazia graça para que eu me sentisse menos sem graça.
Neste momento, meu sentido de autodestruição era imenso. Como disse, eu sentia-me desencaixada. Achava que nada mais valia a pena. Com essas experiências de contato, eu não conseguia ter sucesso no meu próprio esclarecimento. Como podia eu ter a pretensão de esclarecer as outras pessoas? Bem, tudo estava nublado, confuso, como uma tempestade mental. Meus neurônios estavam em curto-circuito, minhas sinapses desconexas. Já não conseguia ser a pessoa que eu era e ter o equilíbrio e a paz de espírito que eu almejava. Sentia-me estranha. Busco então a ajuda da psicóloga, a doutora Maria Aparecida, do Instituto de Bezerra Menezes, em São Bernardo do Campo. Fazia 3 sessões de análise por semana. Isso, de certa forma, acalmava o turbilhão de informações que me vinham à mente. A doutora Maria Aparecida era uma pessoa extremamente lúcida e durante muito tempo me manteve no eixo. É espiritualista, ela entende a minha linguagem. Então ela passou a ser uma grande força no intuito de me centrar. Com ela eu sentia minha vontade. Comecei a trilhar o árduo caminho do meu autoconhecimento. E por vezes eu sentia ser uma sonda, a medir a minha própria profundidade. E tinha medo mesmo de morrer de fadiga psíquica. Agora eu entendi os meus surtos de depressão. Era a minha própria negação da consciência em mim. Um dia eu recebo a visita de um amigo espiritualista extremamente famoso, escritor, conceituado, psicanalista, que eu adoro. Falo da minha necessidade de levar publicamente uma mensagem dentro dos meios ufológicos, a fim de desmistificar, conscientizar o maior número de pessoas possíveis, porque eu enxergo que se não mudarmos imediatamente, em menos de 100 anos à frente, acabaremos com a vida planetária. Como ele não morava perto e desconhecia o caminho de volta à sua casa, resolvo levá-lo então até a Avenida dos Estados. Surpreendentemente, quando descemos a Rua do Centro, no bairro de Camilópolis, em Santo André, avistamos um OVNI enorme, próximo à casa que adquiri com minha irmã. Ficamos paralisados. Após esse episódio, o meu amigo incentivou a escrever, mas eu sabia que eu não tinha maturidade para esclarecer ainda. Eu precisava compreender melhor o meu processo. Embora estivesse participando de vários cursos no Instituto de Projeciologia, ainda tudo era confuso. E ficava ainda mais quando fui ao programa Brasil Verdade, apresentado por doutora Rose na Band, a fim de conhecer o paranormal e contatado Urandir Fernandes. Fui como qualquer pessoa que desejava assisti-lo, sem dizer absolutamente nada a ninguém. Sentei na segunda fileira da plateia. No meio do programa, ele afirma ter um ET ali presente. Eu olhei para trás, procurando quem era o cara. E de repente, ele pede ao câmera para apontar para mim, em zoom, afirmando ser eu um ET. Fiquei com uma cara de ué, sem graça, porque eu não podia confirmar isso. Era algo que eu não sabia. Nessa época, eu fui chamada várias vezes para o programa da doutora Rose na Band e tentei, dentro da confusão que existia na minha cabeça, levar o meu máximo o melhor possível, esclarecendo que não sabia dessa possibilidade, mas sabia sim que eles estavam entre nós, e dizendo que eu mesmo já os havia visto, que tinha contato com eles via projeção astral. Em maio de 97, então eu tenho a vontade firme de fazer algo de bom, sem saber exatamente o que é. Só sei que me encontro extremamente envolvida com o assunto. Nessa época eu já venho envolvendo com vários programas de TV, rádio, debates, congressos, participação num livro do Dom Perry chamado Decifrando Enigmas Extraterrestres e várias outras publicidades que abordavam o assunto de forma séria. Bem, o fato é que sinto a necessidade latente de fazer uma ponte para o invisível. Acredito de fato que seria bom nossa humanidade conseguisse assimilar o modus vivendi desses seres que parecem viver em um planeta onde realmente reina a consciência. E não existem guerras e doenças, né? Nem poder, nem vaidade. Essas coisas lá já são extintas,
mas acho que por aqui vai demorar muito tempo para a gente aprender isso. Mas a gente tem que começar, né? E eu tenho a impressão de que, junto com tantas pessoas espiritualistas, ufólogos, cientistas, metafísicos, poderíamos formar a força necessária para dar início à transformação. Porque tudo é uma questão de tempo. É um sonho que pode vir a ser realizado, talvez anos à frente, mas precisamos começar. O fato é, eu fui tocada por algo transcendental. Não consigo entender por que de tantas misérias. Se somos e vivemos em um planeta abundante, onde um passarinho faz cocô e nasce uma árvore, tenho apenas a certeza que depende única e exclusivamente de nós. A frase do Krohn me acompanha até os dias de hoje. O problema mundial é, antes de tudo, individual. Se cada ser fizer a sua parte, tudo poderá ser diferente. O futuro do planeta Terra está na palma das nossas mãos. A salvação tão almejada, pessoal, só será alcançada se percorrermos os caminhos da consciência. Bem, eu quero apenas fazer minha parte e contribuir de fato para manter vivas a flora e a fauna da Terra. Sempre adorei animais e sinto um grande pesar quando me lembro que uma espécie animal é extinta a cada 1 minuto em nosso planeta e que a cada 5 minutos um bebê morre de fome aqui na Terra. Isso me arrasa. Se não tivermos coragem de frear esse processo, estamos realmente fadados à destruição. Vejo tanta beleza na diversidade e queria fazer algo. Krohn até hoje nunca me pediu absolutamente nada. Sempre disse que no futuro eu encontraria aliados sérios. Como sempre, confio fielmente nessa força universal que chamo Deus e tenho certeza que sua mão me amparará, pois atrás de toda tentativa humana de evolução, eu tenho certeza que existe a mão da força criadora. Mas nisso surge uma ideia. Naquela casa, em Camilópolis, em Santo André, resolvi abrir um espaço metafísico e cultural, onde eu possa prestar às pessoas o auxílio que não tive no meu período de adaptação a essa nova realidade. Infelizmente, naquela época, a sociedade, a religião e a comunidade científica não estavam preparados para orientar pessoas que de uma hora para outra se viam envolvidas em casos de abdução. Então, em 13 de julho de 97, eu abro o espaço metafísico Krohn com 2 objetivos: o despertar da consciência por meio do autoconhecimento e da experimentação pessoal, e também o de ajudar a contatados e abduzidos, que no primeiro instante, pensam ter ficado loucos, como eu pensei. Mas, num domingo que antecedia a inauguração do Espaço Krohn, aconteceu algo muito estranho e interessante que eu desejo relatar aqui. Vou com Regina, uma amiga minha, num jantar para Krishna, na Sociedade dos Hare Krishnas. Ela tinha sido membro da Sociedade Hare Krishna, então entro e sou recebida por um indiano. Lá sentam homens de um lado, mulheres de outro. De repente eles começam a cantar um mantra indiano, saudando o Deus Shiva. Eu comecei a cantar o mantra e de repente eu entrei numa espécie de frenesi. Nisso, aquela mancha que aparece no meio da minha testa começa a aparecer e ficar avermelhado, E, de certa forma, eu fiquei meio que obnubilada. A minha amiga dizia que eu cantava perfeitamente os mantras, dançando e cantando junto com os indianos. Eu fui parar no outro lado dos homens, no lado masculino. Passaram, então, uma vasilha com fogo, onde os homens tinham que passar a mão. Ela disse que eu enfiei a mão no fogo, sem qualquer restrição, em saudação a Shiva. O indiano que fazia o culto desceu e me saudou, e, para falar a verdade, não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo. Parecia que eu estava totalmente obnubilada mesmo. Ele percebeu a mancha na minha testa. As pessoas diziam que eu era um sacerdote de Shiva. Bem, depois do ritual, sentei com eles e jantei a oferenda a Krishna. O indiano veio, sentou à minha frente, chamou um tradutor, porque ele falava realmente indiano, e questionou-me se eu conhecia o Deus Shiva. Falei, olha, eu conheço ele assim, só de imagem, não sei nada profundamente dele.
Eu vim apenas para conhecer e participar do jantar a Krishna, que vocês oferecem todo domingo à noite. O tradutor me disse o seguinte: você passou a mão no fogo purificador. E isso somente os sacerdotes de Shiva fazem. E essa mancha na sua testa é uma marca espiritual de quem serve a Shiva. Bem, depois eu vim a saber que Shiva, na Índia, é o deus que derruba os egos, né? Naquele momento, o meu estava totalmente no chão. Mas a continuação dessa história ficará para o próximo capítulo de Fator Paranormal. Vem comigo, Hari Shiva.